Olá, irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar então o estudo do livro de Apocalipse, aí dando início ao quarto trimestre do ano de 2020. Hoje, dia 4/10/2020, iniciando então a EBD aí do quarto trimestre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Ó Pai querido, nós clamamos a Ti, ó Deus, por entendimento e sabedoria, Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, a Igreja Batista Central, Deus querido, nosso pastor, Pai, e todos aqueles que estão na linha de frente ali, Deus. Todos os professores e todos os membros desta igreja, ó Pai. Todos somos um em Jesus, Deus. Nós oramos agradecidos, Deus querido, pedindo sabedoria do Senhor, Deus, para atravessarmos esse tempo de estudo, Pai. De uma forma, Deus querido, que possamos compreender, Pai, Tua perfeita, agradável e boa vontade para nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro já agradecendo. Amém. Irmãos, então o livro de Apocalipse, ele significa livro da revelação. Ele origina-se do grego apocalipsis, e significa revelação ou tirando o véu. A sua literatura ela é apocalíptica, o gênero literário é apocalíptica, é caracterizada pelo simbolismo. O livro de Apocalipse apresenta personagens peculiares e situações catastróficas que despertam a atenção, porém é necessário ter cuidado com as interpretações, para que não erramos nas interpretações e não passamos errado para ninguém. E a sua linguagem ela é compreensível aos seus ouvintes originais. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas querem conhecer o livro de Apocalipse sem sequer conhecer a Bíblia, ou sem sequer saber quem é Jesus Cristo. Se você perguntar para qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, fale um livro da Bíblia, ela vai falar Apocalipse. Por quê? Apocalipse é um livro muito comentado, é um livro muito falado, mas pouco estudado. E por ser pouco estudado e pouco compreendido, ele traz muitas vezes muitas formas erradas de compreensão. Por isso que nós devemos ter cuidado quando a gente estudar esse livro, porque a gente não transmita algo que não seja verdadeiro para as pessoas que estão à nossa volta. A síntese do livro é o encorajamento às igrejas da Ásia para a convicção de que a vinda do Senhor as fortalecerá. Bom, eu diria que ele foi escrito no período em que a igreja da Ásia, as igrejas estavam sendo perseguidas por servir a Cristo, mas ele foi escrito para nós hoje também, irmãos. Por isso que Jesus sempre fecha: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também a certeza que o regresso de Jesus os manteriam firmes na sua fé. Essa certeza também que nos mantém firmes na nossa fé hoje, irmãos. A certeza de que Jesus um dia vai voltar e vai resgatar aqueles a quem o receber e o reconhecer como Senhor e Salvador. Em Apocalipse 1:8, eu sou, que significa, ele revela a eternidade do Senhor, autor, criador de todas as coisas. Ou seja, Deus estava no princípio, no alfa, e no ômega, e no meio. Então Deus é autor, criador de todas as coisas. Bom, quem escreveu o livro de Apocalipse provavelmente é o apóstolo João. Por que eu falo provavelmente? Porque poucas vezes o autor ele deu descrição maior de quem era João. Ele fala o nome e não define mais nada.
Então, o apresentador, por 4 vezes, né, ele é apresentado no livro, em Apocalipse 1, no verso 1, 4 e 9, e no capítulo 22, no verso 8. Ele se denomina João. A ausência de informação mais clara sobre o autor nos leva a acreditar, como eu falei, que era bem conhecido de seus leitores e tinha muita intimidade com Deus, né? Ou seja, ele simplesmente fala, eu, João, da ilha de Patmos. João, então, estava isolado na ilha de Patmos por ter se mantido fiel a Jesus e a sua palavra. E uma forma de calarem a voz de João era distanciando ele, né? Fazendo um distanciamento social dele. Interessante, né, irmãos? Tirando ele do meio do convívio, né, normal, levando ele numa ilha isolada, mas ali não foi suficiente, porque o Espírito de Deus se fez presente ali, o anjo de Deus se fez presente ali e trouxe o livro de Apocalipse a João. Seu aprisionamento foi por divina providência, como eu já falei, né, pois permitiu a João ser o escritor de um dos maiores livros da Bíblia, que aponta para a vitória de Cristo e da igreja sobre o pecado. E é baseado nessa vitória, irmãos, baseado nesses escritos, né? Não só de Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus, né? Que nós temos a certeza da vitória, que nós temos a certeza que o Cordeiro de Deus, né, um dia vai voltar e vai resplandecer em grande glória. Bom, uma data específica do livro, né? Os livros não eram datados por seus autores, assim por meio de um trabalho histórico, geográfico, para que a data se aproxime ao máximo da realidade dos acontecimentos. Ou seja, não havia um hábito comum dos autores colocarem data, né, em seus escritos. Por isso, através de um trabalho histórico, geográfico, estudos foram feitos para que a data se aproxime ao máximo da realidade dos acontecimentos, ou seja, da época em que foi escrito o livro. O que sabe com exatidão é que todos os livros do Novo Testamento foram escritos no período apostólico entre 33 a 100 depois de Cristo. E Apocalipse foi escrito no período de uma perseguição que a igreja sofria, e fazem referência entre os reinados de Nero em 54 e 68 depois de Cristo, e Domiciano 81 e 96 depois de Cristo. Então, esse é o período em que o livro foi escrito, em que João estava isolado na ilha de Patmos, e assim ele recebeu ali uma inspiração divina através de um anjo para nos trazer hoje o livro de Apocalipse. Bom, o local, já falei, Ilha de Patmos, né? A Ilha de Patmos é uma ilha montanhosa e ela se encontra hoje, né? A sua geografia é no mar Egeu, próximo a Mileto. Eles fazem referências às 7 igrejas que estão na Ásia, entre elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sendo que cada igreja também recebeu uma mensagem específica. Mas eu diria mais, irmãos, que a mensagem ficou registrado essas igrejas, né? Mas a mensagem também é para a Igreja Batista Central de Sorocaba e para todas as igrejas cristãs evangélicas, né, que professam Jesus Cristo como Salvador. Então a mensagem foi gravada para 7 igrejas, mas hoje ela chegou até nós e ela tem a mesma eficácia, a mesma eficiência que ela teve lá no passado, irmãos. Quais eram os propósitos, né, do escrito de Apocalipse? Fortalecer as igrejas perseguidas e os líderes cristãos com uma mensagem de que aos que perseverarem a vitória é certa. Bom, eu falei no início que o livro de Apocalipse tinha relações com o livro de Daniel, né? E se a gente ler o livro de Daniel no capítulo de 7 a 12, né, eu não vou ler
aqui, mas nós vamos saber, descobrir que as duas linguagens elas estão bem centradas uma com a outra, estão bem encaixadas, né? Falam de um mesmo Cordeiro, de um mesmo fim, fala de um mesmo Deus, de um mesmo soberano, fala de uma mesma profecia, né? Para as igrejas. No capítulo 7, por exemplo, resumindo muito, né? De Daniel, vai falar que nada acontece por acaso ou de forma aleatória. Tudo está sobre o domínio de Deus, irmãos. Toda a existência humana, todo eixo terrestre, todo círculo terrestre está sob o domínio de Deus. A minha vida, a sua vida, a vida daqueles que nós amamos está sob o domínio de Deus. O capítulo 8 de Daniel vai falar que o centro da mensagem das profecias é evidenciar a Cristo, o Cordeiro de Deus, e a salvação para os que perseverarem. Né? Muitos, né, querem saber sobre o livro de Apocalipse, né? Sobre os números, né? 666, que se diz o número da besta, sobre o anticristo, e dá muita atenção e muito valor a eles, né? E esquece que o centro principal da mensagem de Apocalipse, né? Não é para assustar nem para trazer medo, mas sim para dizer que há esperança em Cristo Jesus. Né? Então nós devemos, muitas vezes, é importante nós estudarmos o livro e saber os relatos, tudo do que o livro traz. Né? Isso é importantíssimo, mas nós nunca devemos esquecer que Jesus é o centro, né, de toda a Bíblia e principalmente o centro de toda a mensagem. Né? Através dele, né, se cumpriu e se cumprirá o que foi escrito no livro de Apocalipse. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Né? A Bíblia diz, em Gênesis, diz o quê? Né? Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, que o centro da mensagem das profecias é evidenciar Cristo, o Cordeiro de Deus, e a salvação para os que perseverarem. Perseverança é a palavra-chave no livro de Apocalipse. Depois a gente vai ver no final a gente vai ver alguns versículos que vai falar bastante sobre isso. O capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel permanece fiel a Deus na fé e a promessa é que em 70 anos terminaria o cativeiro se o povo se voltasse a Deus. Né? Então, a história do povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, e se o povo se voltasse a Deus, né, a promessa era que em 70 anos Deus traria de volta, e assim Deus os fez. Né? Então, Daniel, ele permaneceu fiel, desde a história, do início da chegada, né, de Daniel ali no reino da Babilônia. Você vai ver que a história de Daniel é tremenda. Ele é um jovem hebreu, né, um príncipe, e ele rejeitou os manjares do rei para servir a Deus, junto com mais outros 3 jovens, né? E assim ele o fez e Deus honrou. Mas Daniel sofreu ali perseguição, sofreu lutas, foi jogado na cova dos leões e Deus mostrou a ele a sua fidelidade. Né? Então, Daniel permanece fiel a Deus na fé e em toda a sua vida. O capítulo 10, né, Daniel era amado por Deus e seu sofrimento foi inevitável e através dele Deus revela a sua interferência na história. Né, irmãos? Nós também vivemos, irmãos, lutas, vivemos, não diria sofrimento, né, como daquela época, mas a gente vive muitas tribulações, às vezes alguns medos, alguns anseios, né? Mas eu quero dizer a cada um de você que está ouvindo que Deus te ama, né? Deus nos ama.
E assim como ele foi com Daniel, ele será contigo, né? Se assim perseverar e permanecer fiel na palavra. Capítulo 11, irmãos, o juízo de Deus, né? Capítulo 11 do livro de Daniel, é o juízo de Deus diante do profundo afastamento do seu povo. É fato, né? Juízo significa quando algo é determinado, uma sentença. E hoje também, irmãos, Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Então vai chegar um tempo em que o seu juízo se cumprirá. E como nós vamos nos apresentar diante do Cordeiro de Deus, né? Então o livro de Apocalipse e de Daniel, eles fazem essa jogada um com o outro assim. A gente sabe que Deus, né, se revela no livro de Daniel e Deus se revela ali no livro de Apocalipse, através do Messias. O capítulo 12 é o cumprimento da promessa, o encerramento da profecia e da revelação, né? Então eu peço para os irmãos lerem, né, até especificamente aí o capítulo 12 de Daniel, né? Pode ler todos, mas leia especificamente o capítulo 12 e veja o que Deus está falando ali, irmãos. Deus vai falar muito com você, né, nessa passagem. É o cumprimento da promessa. Ali o Senhor encerra a profecia no livro de Daniel e também a revelação. Por isso, irmãos, a gente ouve às vezes algumas denominações, né, com a expressão: eu vou buscar a palavra revelada. Cada palavra está revelada, está na Bíblia, irmãos. Nós temos a palavra revelada todos os dias. É só a gente abrir e ler. Esse é o único trabalho que nós temos. E para a gente finalizar, irmãos, eu queria trazer aqui alguns versículos, né, de reforço. Um deles está lá em Mateus 24, 13. Né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O livro de Apocalipse muitas vezes também é determinado como o livro final. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início, o princípio e o fim. Eis que venho sem demora. Guarda-te. Aliás, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Eis que venho cedo, ou eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a tua obra. Apocalipse 22, 12. Para a gente finalizar, irmãos, queria agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus abençoe cada um, né? É um resumo geral, né, do estudo da lição, né? Não dá para a gente estender muito tempo, né? Mas que Deus abençoe e você possa aí ter uma compreensão daquilo que foi falado aqui, tá? Que o livro não é um livro para assustar nem para colocar medo em ninguém, mas sim um livro para a gente compreender de que Jesus é o centro da nossa vida. E nós temos que estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, uma excelente semana aí, na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém.